Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal, falando das profecias de Miqueias e como se cumpriu elas com a velocidade do acontecimento em que o povo acabou se surpreendendo com os avisos de Miqueias. Achavam que o tempo seria a segurança deles por causa das suas muralhas, mas se decepcionaram com as suas formas de pensar. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. As profecias de Miqueias foi bem clara, dizendo que em lugar do tempo se tornaria um matagal. E a história, mais uma vez, confirmou a veracidade das palavras das profecias do profeta Miqueias. Em 586 a.C., os babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor, sitiaram Jerusalém. A cidade, antes repletas de louvores e celebração, foi consumida pelos gritos dos moribundos e pelo rugido das chamas. O templo, o próprio coração da identidade do povo israelita, foi reduzido a cinzas. Os líderes que se achavam intocáveis, aqueles que ignoraram os avisos do profeta Miqueias, foram arrastados ao exílio com orgulho despedaçado. Mas o que levou a este julgamento devastador? Miqueias resumiu tudo em 3 pecados centrais: ganância, opressão e engano. Primeiro, ganância, o pecado que devora nações por dentro. Os grandes proprietários e governantes haviam transformado o roubo em artes, explorando brechas nas leis para tomar propriedade e desalojar famílias. Não sentiram remorsos. As suas riquezas vinham à custa do sofrimento alheio. E o profeta Miqueias deixou claro que Deus não ignorara os seus crimes. Ai daqueles que planejam a iniquidade e trama o mal em suas camas. Cobiçam campos e roubam, e casas e as tomam. Oprime o homem a sua casa e a sua herança, conforme está escrito em Miqueias 2, 1 e 2. A resposta de Deus foi rápida e definitiva. Da mesma forma que haviam roubado, os outros seriam despojados de tudo que possuíam, as riquezas que acumularam para deixarem aos filhos. Em segundo lugar, a opressão, o abuso de poder para esmagar os fracos. Aqueles que deveriam proteger o povo, juízes e oficiais e líderes, haviam se tornado predadores, alimentando-se dos vulneráveis como feras selvagens. Vocês, líderes de Israel, não deveriam conhecer a justiça? Vocês que odeiam o bem e amam o mal, e arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Miqueias 3, 1 e 2.
Em vez de guiá-los com compaixão, devorava o povo vivo, tirando-lhe a dignidade e a esperança. Criavam leis que favorecia os ricos e silenciava os inimigos e deixava o povo comum sem defesa. Mas quando o juízo de Deus chegasse, o seu poder de nada valeria. Os mesmos clamores de misericórdia que ignoraram voltariam sobre eles, e Deus se recusaria a ouvi-los. Por fim, o engano. Os falsos profetas que vendiam mentiras em troca de lucros. Homens que deveriam falar a verdade de Deus, conclamando a nação ao arrependimento, tornaram-se pregadores do engano, vendendo consolos aos ricos enquanto ignoravam o desastre iminente. Se alguém viesse e profetizasse mentiras, pregarei para vocês farturas de vinhos e cervejas. Este seria o profeta ideal para este povo. Miqueias 2:11. Eles pregavam paz onde não havia paz. Prometiam prosperidade onde o juízo batia à porta. Mas Deus o advertiu que o seu tempo havia terminado. Portanto, a noite virá sobre vocês sem visão, e a escuridão sem adivinhação, conforme está escrito em Miqueias 3:6. As mesmas bocas que profetizavam paz falsas seria silenciada para sempre. Os profetas que alegavam ter visão divina seriam cegados pelo juízo de Deus. O aviso de Miqueias era claro. Nenhuma nação edificada sobre ganância, opressão ou engano pode sobreviver. Israel caiu e Judá seria a próxima. Aquilo que o povo julgava inabalável desabou sobre os seus pés. E ao lermos as profecias de Miqueias hoje, suas palavras ainda soam verdadeiras. O que acontece quando ignoramos a justiça e priorizamos a riqueza em detrimento da moralidade? O que acontece quando líderes servem-se a si mesmo ao invés do povo? Quando os poderosos exploram os fracos e silenciam a verdade? A resposta é a mesma de antes. A destruição é inevitável. Mas mesmo em meio ao juízo, as palavras de Miqueias não eram apenas condenação. Ainda havia esperança. Enquanto as cinzas de Samaria e Jerusalém esfumaçavam, Miqueias apontava para um futuro além das ruínas. Um futuro onde a justiça de Deus restauraria o que foi perdido, onde a misericórdia triunfaria sobre o juízo e onde aqueles que se voltassem para Deus poderiam encontrar a redenção. Mas eles ouviriam antes que fosse tarde demais. E quanto a nós, ainda resta tempo
que o eco das palavras do profeta Miqueias nos desperte antes que o mesmo juiz recaiam sobre a nossa geração. Que aprendamos com o passado e não repitamos os seus erros. Amigos e familiares, domésticos da fé e simpatizantes do Evangelho e os admiradores da fé cristã. As profecias do profeta Miqueias, como flecha, elas entram no nosso coração. Elas nos faz refletir, pensar direitinho. O povo de Israel, por não dar ouvido à justiça e à verdade de Deus, profetizada pelo profeta Miqueias, um recado de arrependimento e de reconhecimento dos seus erros, para que voltasse atrás, e Deus deu tempo para eles e teve paciência demais. Mas a paciência de Deus também se esgota. Portanto, nos nossos dias não é diferente. Deus tem nos dado grandes oportunidades e tem tido muita paciência com esta geração. Até quando vamos permanecer nos mesmos erros, na mesma ganância, nas mesmas maldades e nos mesmos enganos? Profetas que se diz profetas, pregando aquilo que o povo gosta de ouvir. Mentiras e engano para o seu próprio deleito e as suas próprias vantagens. Enquanto os necessitados são deixados para trás, são esquecidos pela sociedade e os líderes que deveriam protegê-los, cuidá-los, guiá-los, mas é o contrário do que diz a palavra de Deus profetizada por Miqueias. É necessário observarmos direitinho aonde precisamos reconhecer os nossos erros de coração aquebrantado e com os olhos cheios de lágrimas, de todo o coração, pedir o perdão a Deus enquanto há tempo. A graça salvadora Jesus Cristo está de braços abertos a nos receber, a nos perdoar e a nos salvar deste mundo tenebroso e da maldição futura que há de vir através do juízo de Deus, que ninguém está livre. Portanto, meu irmão e meu amigo, volte para Jesus Cristo enquanto há tempo. Não se distancie mais e mais, dando as costas para Deus, ignorando a sua justiça e os recados que são profecias que irão se cumprir, e o que há de vir, virá e não demorará. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!